por meio de ações como a implementação de biogestores com propósitos educativos. Quem vai contar melhor pra gente é a Patrícia Costa, no quadro Jovem Pan Sustentável. O saneamento básico ainda é um desafio para o Brasil. 3 em cada 10 casas continuam sem acesso à rede de esgoto. Esse déficit custa caro, viu? Não apenas em infraestrutura, mas principalmente em saúde, educação e qualidade de vida. Cada real investido em saneamento pode gerar até 4 de economia em gastos hospitalares, além de reduzir desigualdades e tornar as cidades mais resilientes às mudanças climáticas. E para falar sobre esse tema estratégico que chegará à COP30 em Belém, a gente recebe a química industrial Maria Aparecida Silva de Paula, com mais de 30 anos de experiência em saneamento e atual coordenadora de relações institucionais da Associação dos Engenheiros da Sabesp. Seja bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite. Antes de começar a nossa entrevista, eu até chequei com você os dados, de 3 a cada 10 que ainda faltam ter saneamento, porque eu estudo o meio ambiente há muito tempo e esse número não muda, não evolui. O que acontece? É verdade, obrigada pelo convite. Mas realmente, porque o investimento é muito pouco, é insuficiente para a quantidade de necessidades que o Brasil necessita. Então, menos de 1% dos investimentos, o saneamento está dentro de outros. Então, ele está 0,057% só de investimento. Claro que não há como você alcançar e melhorar esses índices se o investimento ainda é muito aquém da necessidade que o saneamento precisa. E como atrair, então, mais investimentos, já que esse setor é extremamente importante nesse momento que a gente fala sobre meio ambiente, água potável, justiça climática, tem tudo a ver com os temas que serão abordados na COP30, né? Essa é a primeira vez que a COP30 está tratando do saneamento, olhando para mudanças climáticas e entendendo que há necessidade dessa interface, desse olhar com um pouco mais de cuidado nos 60 diretrizes que foram colhidas e foi feito o lançamento, entendemos oportuno da ESB e nós entramos nessa tudo. O que vocês identificaram? Obviamente, quando a gente fala que a cada 10, 3 casas não... E até em concentrações assim, São Paulo capital, bairros mais da periferia, a gente sabe que o saneamento não é distribuído de forma igualitária, tanto no país como na própria cidade, né? O que vocês dão de diretrizes para que isso aconteça de forma mais justa? Dentro do trabalho que foi feito, que nós fizemos o trabalho de norte a sul do país. Então, nós fizemos 2 seminários para a 3ª edição desse documento, que eu vou ler aqui, o saneamento e mudanças climáticas, diretrizes aos prestadores de serviços de água e esgoto para o enfrentamento de eventos adversos. Nessa 3ª edição, nós fizemos o quê? Fizemos dois seminários, um em São Paulo, que aconteceu dia 20/8, onde nós trabalhamos com o eixo Centro-Oeste, Sul e Sudeste, e depois, no dia 1º de setembro, nós fomos para Manaus, trabalhando Norte e Nordeste. Quando você faz esse levantamento com especialistas de todos os setores, a academia, a parte tecnológica e também os especialistas, há a possibilidade de identificar com maior propriedade aquelas lacunas que ainda existem, que precisam ser tratadas e melhoradas as condições de saneamento no país. A questões de infraestrutura, planos emergenciais, contingenciamento, os comitês de bacias que precisam ser fortalecidos. Então, foram vários os temas que cada especialista trouxe o seu querer, a sua dor para dentro do projeto e mostrando aqui, sinalizamos, aqui é necessário que tenhamos um tratamento especial, um olhar especial para identificar quais os pontos que cada operação olhar com mais cuidado e investir. Com essa transição energética, a preservação das florestas é um tema que fica muito
preservação das florestas. O saneamento, pela primeira vez, entra ali nesse debate e também vai receber parte desse financiamento. Essa é a promessa? Nós não temos promessas para a população, para os investimentos que são feitos. A questão da infraestrutura, ela acaba sofrendo algum tipo de problemas. Esses temporais recentes em São Paulo mostraram justamente isso, né? Que a gente estava aí na semana do Rio Tietê, justamente quando houve um temporal que mostrou que a qualidade da água já estava ruim e toda a sujeira da cidade, justamente por causa, né, da chuva forte, acabou também poluindo ainda mais o rio. Como trabalhar a infraestrutura para que a cidade toda seja mais resiliente, tanto na mitigação como nessa adaptação que a gente vai precisar ter, porque já é um fato, né, para vocês que fazem estudos, de que as secas que aconteciam uma vez a cada 20 anos, ou os temporais, como ocorreram no Rio Grande do Sul, que aconteciam num longo espaço de tempo, agora eles estão em espaços mais curtos, né? A gente vê 3, 4 secas seguidas. A gente passou por uma crise de abastecimento em São Paulo há quase 10 anos e, de novo, a gente está com os reservatórios operando abaixo. Como é que vocês lidam com essas mudanças no clima e se adaptam a elas? E o que diretrizes existe nesse estudo para ajudar as cidades a ligar, né, todos os pontos dessa infraestrutura, porque acaba desaguando no rio, que a gente precisa de água potável, água que gera energia e por aí vai. Não é um trabalho isolado, não é, como a gente comentou. É um trabalho que precisa de políticas públicas, precisa da própria população, das academias, não é? Não é uma equação fácil de resolver. Mas, claro, se cada um de nós assumirmos o nosso papel, a Associação dos Engenheiros tem essa bandeira, leva essa bandeira de trabalhar com as questões de capacitação de pessoas, de profissionais, de trabalhar com a sociedade, porque nós somos da Organização de Sociedade Civil de Interesse Público, então nós temos o nosso trabalho sociais. Então não dá para você, não é uma forma única de resolver essa questão, mas cada um tem que fazer seu papel dentro do seu DNA. As empresas tomarem cuidado com aquilo que são lançados nos rios, de trabalhar com recursos hídricos com mais eficiência e eficácia. O poder público com questão da legislação, melhorando a fiscalização, os comitês de bacias entendendo, sinalizando o que deve ser colocado, cada projeto, cada nova estrutura que a cidade venha a acertar. Então, todos esses cenários, todos esses insights que faz com que a gente melhore a qualidade de vida da população, que melhore a condição do rio Tietê, dos outros rios também. Isso a gente fala de norte a sul do país, porque nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós fazemos, mas a população também não pode ficar de fora. O uso racional da água é uma questão muito forte que temos que levar em consideração neste momento em que nós temos essas mudanças climáticas. Também outra coisa que a gente precisa tomar consciência é do nosso resíduo. A gente percebe que a população ainda continua lançando os seus rejeitos dentro de rios, dentro de córregos, e há um trabalho forte para as operadoras ficar retirando o resíduo. A própria prefeitura vai nos lugares onde tem loteamento, eles vão lá, retiram e estão próximos a córregos, próximos a rios. Então, há necessidade de uma conscientização, uma sensibilização da população para saber o seu real papel e fazer as cobranças que são cabíveis para o poder público. Nesse raio-x que vocês fizeram pelo país, quais são as regiões hoje que carecem de mais investimentos para que tenha algo mais igualitário, né? Com certeza em outras regiões, por exemplo, Norte, Nordeste, esse número de 7-3 já deve ser bem diferente. Nesse estudo nós fizemos só levantamento de diretrizes. Provavelmente há necessidade do desdobramento em outros estudos e aí sim ter um raio-x mais adequado com relação às áreas que precisam de maior investimento. Mas também tem outros estudos, a própria Trata Brasil, o SNIS, que é possível ranquear e ver quais são as áreas em que precisam de maior investimento, as regiões do país onde precisa de maior investimento, inclusive os locais mais próximos. Olhando para esses estudos,
é possível de saber quais são os melhores ou mais investimentos que devem ser feitos. Mas você, trabalhando há tantos anos nessa área, existe algum estudo hoje que, se a gente não fizer nada para mudar esses efeitos das mudanças climáticas, a gente possa passar por um novo racionamento? Não só em relação ao documento que será apresentado na COP30, mas como um todo, existem estudos que mostram a real situação de que a gente não mudar as atitudes agora, isso será uma realidade no futuro? Não com data, né? Não precisa, a gente não vai passar por esse racionamento neste ano, né? Eu estou dizendo assim, existe uma expectativa de que isso possa acontecer novamente? Existem vários modelos matemáticos, como você falou, são modelos matemáticos, não há a certeza, nós só teremos quando estivermos vivendo aquela situação. Espero em Deus que não. Mas existem estudos, sim, modelos matemáticos que avaliam, tem monitoramentos para a quantidade de reservação nas represas. Então, tem muita coisa, tem muito estudo que tanto feito pelas operadoras como também pela academia, que mostram esses números e que são capazes, né, que devem ser olhados com mais cuidado, porque as pessoas não acreditam. A gente mora num país tropical onde 12% da água do planeta é nossa. Está sob os nossos cuidados, não é nosso, mas está sob os nossos cuidados. E temos que ter a responsabilidade de saber que o planeta todo olha para nós também. Porque é isso, a questão de agricultura, a segurança hídrica, a segurança alimentar, tantos outros desdobramentos dessa quantidade de água que está sob nossa responsabilidade e que muitas vezes nós não damos o valor que deveríamos dar. A gente pode mudar as regras como ser humano, mas a natureza continua o curso natural, né? Eu agradeço muito a sua participação aqui, seus esclarecimentos. Obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Bom, a crise climática expõe de forma dura a falta de saneamento, né? Enchentes que espalham doenças, secas que comprometem reservatórios e rios que continuam poluídos. Levar esse debate à COP30 significa reconhecer a água e o saneamento como eixos centrais da adaptação climática e da justiça social. O desafio agora é transformar números e diagnósticos em compromissos concretos para que o Brasil deixe de ser um país onde milhões ainda vivem sem o básico. Até a próxima. Seguimos aqui no